Todo mundo quer ser um influenciador digital de alguma forma. Esse é o fenômeno que está acontecendo porque olharam e modelaram pessoas que postaram a sua vida e ganharam milhões de seguidores. O que faz do LinkedIn ser uma das plataformas que tem uma entrega por mais tempo. Apenas 3% dos usuários do LinkedIn criavam conteúdo. Pega em primeira coisa aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma habilidade, um seu talento. Achar o seu talento principal, você pode começar a falar sobre aquilo. E o que eu posso trazer aqui em relação ao jornalismo é que antigamente você tinha veículos com uma linguagem mais isenta, né? Então as pessoas elas querem engajamento porque elas querem ser mais famosas, mais conhecidas ou ter mais atenção. Elas estão atrás do engajamento por engajamento. E às vezes cria uma sensação de que é uma vida fácil, né? Porque ela vai o tempo inteiro em restaurante, ela ganha presente, ela ganha... E não é, porque o preço de você se expor é imenso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor do Colégio Planck, e hoje a gente veio falar sobre um assunto muito importante que envolve todas as pessoas. A gente vai falar sobre o poder das relações humanas, como construir relações de impacto, que eu acho que isso serve para os nossos estudantes, serve para os nossos pais, serve para as nossas famílias, ou seja, é um tema super importante. Então fica aqui ligado que ao longo dessa próxima uma hora a gente vai discutir sobre relações pessoais e como que a gente gera valor e impacto nessas relações. E para falar sobre esse tema, a gente tem que convidar dois especialistas com vertentes distintas. A Fabiana Púpio, que é jornalista, formada pela Universidade do Vale do Paraíba, pós-graduada em jornalismo, pós-graduada também em marketing digital, 15 anos de experiência na coordenação de jornalismo da TV Univap e idealizadora da revista Urbanova, parceira aqui do colégio. Bem-vinda, Fabiana. Professor, uma grande alegria estar aqui falando sobre esse tema, né, que é super importante. Obrigada pelo convite. Muito bom. E também o Rafael Kiso, que é especialista em marketing e mídias sociais, com 23 anos de experiência no setor, fundador e CMO da MLabs, a plataforma líder de gestão de mídias sociais. O Colégio Planck é cliente da MLabs, sócio da agência Focus Network, publicitário com MBA em marketing pela HSM, eleito como o melhor profissional de planejamento e autor de best-seller Marketing na Era Digital e Inbound Marketing. Kiso, obrigado por estar aqui, por achar um espacinho na sua agenda para estar aqui compartilhando com a gente. Uma honra estar aqui com você, André, e com a Fabi. E a parte mais importante, pai do Lucas. Vamos deixar claro esse currículo, né? Exatamente. Só tem o Lucas? O Lucas e a Catarina. Então tá bom. Catarina está chegando aqui no colégio daqui uns 2 anos. O Lucas estava ali com a gente ali fora, né? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. É interessante porque a MLabs é uma ferramenta que ajuda e que permite essa comunicação nas redes sociais. Você deve ter muita história para contar. E a Fabiana, uma jornalista muito atuante aqui na região de São José, do Vale, trazendo ali o poder que a mídia tem, né, de informar as pessoas, de trazer as conexões corretas. E acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. E aí eu queria iniciar nosso bate-papo falando sobre essas mudanças. Como é que vocês enxergam o poder, a influência, a capacidade de influenciar as pessoas que as mídias sociais têm? Então, vamos começar aqui pelas damas? Claro. Fabiana, como é que você enxerga isso? O poder que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok e todos esses têm no processo de influência, de comportamento, de atitude cultural dos jovens, dos adultos. Sim, bom, nós passamos por fortes transformações nos últimos anos, né, sem dúvida. E então eu, como profissional de comunicação, enxergo a responsabilidade do nosso trabalho tendo um canal de comunicação. E, na verdade, hoje todo mundo tem o seu próprio veículo, né? Todo mundo tem sua forma ali de se comunicar. E isso é extremamente impactante, né? Você influencia grupos, você influencia pessoas. Eu acho que hoje também tem essa questão de não existir mais um seu perfil pessoal, seu perfil profissional. Nós sempre estamos representando nossa empresa, sendo ela nossa ou não. Então, sempre que a gente se coloca em um meio digital, sempre que a gente se posiciona, a gente carrega toda uma responsabilidade, uma credibilidade também, né? Pelo que a gente faz. E impacta muito, né? Você colocou uma palavra importante, né, que é credibilidade. Acho que isso hoje é fundamental nas redes sociais. Sim. Como é que você vê isso, Kiso? Você falou, Fabi, de empresas. Na prática, todos nós somos uma marca pessoal. Isso. E aí, para quem não tem empresa, mas obviamente quem está empregado,
dentro das mídias sociais tem o pessoal e o seu profissional unificados. Então, Sim. todo mundo que vai procurar hoje recrutar vai olhar a sua mídia social e vai ver quem é você de fato, seus valores e, obviamente, sua credibilidade. A credibilidade hoje ela vem muito em cima do que é o capital social. E aí, esse conceito do capital social está atrelado à moeda social. Então, dentro da mídia social, todos nós somos uma marca pessoal. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, para quem está empregado, para quem está procurando emprego, pode ter certeza, né? O recrutador vai entrar na sua mídia social e vai olhar os seus valores, com quem você está relacionado. E se você cria conteúdo, hoje criar conteúdo é muito importante nas mídias sociais, porque isso faz com que você ganhe uma moeda social. Essa moeda hoje, de fato, é o que faz as pessoas terem mais influência dentro desse ambiente tão dinâmico. Mídias sociais são sociais, por sua vez, né? Isso pressupõe conversas, pressupõe que a gente ou entra numa conversa ou cria uma conversa. Então, muitas vezes, quando a gente fala de influência, ou você entra nas tais trends, que são as conversas existentes, ou você cria conversas, que é mais difícil. E, de alguma forma, conversas positivas. Você pode criar uma conversa negativa quando você entra numa polêmica, geralmente políticos ou pessoal aí de futebol, qualquer coisa assim, né? Então, realmente, as mídias sociais hoje são, de fato, o maior veículo para criar influência em torno das pessoas por conta dessa moeda social que hoje se chama conteúdo. E essa influência, Kiso, ela é uma influência no sentido de vender um produto, ou vender um conceito, ou vender uma ideia. E isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. E a gente viveu, talvez o ano passado, um exemplo muito forte disso da polarização política, né? Então existia o lado A, o lado B, e se vendiam conceitos de A ou de B. A ideia era tentar angariar seguidores para que esses seguidores gerassem a sua moeda social, né? E como é que você enxerga esse risco da venda para o bem ou para o mal? Como é que funciona isso? Hoje o mundo é polarizado obviamente, todo mundo dentro das mídias sociais tem poder de voz e tem suas opiniões. Esse foi o maior advento, na minha opinião, das plataformas de mídias sociais, foi dar poder, vez e voz para as pessoas. Tá. Antigamente a gente não tinha esse tipo de canal e agora a gente tem. Então é super benéfico e positivo que todo mundo tenha esse canal para poder se expressar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os algoritmos que tentam vetar fake news, que tentam vetar algo que é difamatório, que tentam vetar coisas que realmente ferem a moral, que aí é o moral universal. Perfeito. E aí todas as plataformas já têm sistemas e configurações que empoderam as pessoas a determinar palavras-chave que não quer que ninguém comente nos seus posts para que aquilo nem desperte algum problema mental. Muitos creators, influenciadores que se envolvem ali em algum tipo de polêmica e tem muitos haters, eles já podem configurar hoje as palavras-chave que eventualmente o Instagram nem vai mostrar aquele comentário, então ele fica um pouco mais tranquilo em relação àquilo que está acontecendo. Ele nem vai olhar, nem vai ler, né? Já há um veto. Então esse trabalho está sendo cada vez maior das plataformas em tentar reduzir os problemas relacionados às opiniões. Mas, ao mesmo tempo, chega o Elon Musk, compra o Twitter, transforma em X, com a proposta de não ter nenhum tipo de filtro, de fato. Não ter nenhum tipo de veto. E ser uma das primeiras plataformas onde todo mundo pode se expressar livremente. Eu não sei o quanto que isso é positivo, de fato, porque a gente estaria aí caminhando para uma tendência de descentralização real, que é uma das maiores tendências que é a Web3, onde a gente está falando de uma web descentralizada, onde o dado é seu e você pode até migrar de plataforma e carregar todos os seus seguidores. Porque hoje você está no Instagram, está no Facebook, mas você está de aluguel. Você está dentro das políticas que aquelas plataformas estabelecem. Como se fosse a portabilidade, como se fosse a portabilidade. banco. Eu estou no banco X e quero ir para o banco Y. Exato. Na telefonia A, na telefonia B. Eu faria isso nas redes sociais. A ideia da Web3 ser descentralizada é você poder fazer esse tipo de portabilidade e levar os seus dados e os seus seguidores juntos. Porque hoje você não é dono de nada. Então você gera conteúdo para o YouTube, para o Instagram e, em tese, o mero cidadão não ganha nada com isso. Quem ganha são os executivos lá e os acionistas. Então, o fato é, a ideia do Elon Musk é tentar criar uma web mais descentralizada a partir do X, o que vai inflamar um pouco mais, na minha opinião, toda essa situação que a gente colocou aqui
de opiniões diversas e polarização e tudo mais, que já acontece no Twitter. Ele já é a casa, né, de muitas polêmicas e de muitas crises, mas ao mesmo tempo é o que chama mais atenção, gera mais engajamento. E, obviamente, quanto mais pessoas estão lá dando atenção para aquele canal, mais anunciantes o Twitter, o X, tem. Consequentemente, Então, mais receita ele vai ter. tem um modelo de negócio ali por trás, né? Mas realmente, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, porque todo mundo pode falar o que quiser, mas ao mesmo tempo, as plataformas, como eu havia dito, eles estão cada vez mais vetando automaticamente isso com inteligência artificial, e por isso que tem muitos perfis que hoje têm certos bloqueios, suspensões temporárias, não conseguem postar por 15 minutos, 1 hora, ou chega até ser mesmo bloqueado para sempre. Definitivamente. E o que eu posso trazer aqui em relação ao jornalismo é que antigamente você tinha veículos com uma linguagem mais isenta, né? Pelo menos uma tentativa de parecer isento. E diferente dos Estados Unidos, sempre teve o veículo de direita, o veículo de esquerda. E eu percebi nos últimos anos que foi o tempo dos veículos se posicionarem, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu penso isso, eu penso aquilo. E eu ainda resisto muito a isso, né? Eu sigo numa linha isenta, sim. E eu recebo feedbacks positivos dos meus leitores, sim, de dizer obrigada por trazer a informação de uma maneira neutra. É possível, por meio da linguagem, você trazer de uma maneira neutra. Nos comentários, você deixa que a coisa aconteça. Um vai dizer que é legal, outro vai dizer que é ruim, mas é super possível. Você simplesmente comunicar e informar sem colocar juízo de valor. Porque a internet realmente está muito inflamada. Eu percebo isso quando eu vou publicar uma notícia, seja de um acidente, seja de qualquer fato. A palavra que você usa, o tom que você usa é o que você vai sentir ali nos comentários. Então, se você propaga isso de uma maneira mais sensacionalista, você gera nas pessoas sentimentos de revolta, você gera comentários negativos e mais agressivos também. Enquanto você tenta trazer aquele assunto, um acidente, com um pouco de empatia, você também percebe isso refletido nos comentários. Hoje mesmo eu estava lendo na revista Uva Nova um acidente que teve na Lineu de Moura, e que um carro capotou, uma coisa Sim. assim, né? E a notícia traz um olhar assim: aconteceu um acidente, não teve bloqueio da estrada e as pessoas estão bem. E É. tá tudo bem. Não houve assim, nossa, mais um acidente. Ou não teve assim, olha, como as pessoas são irresponsáveis. Às vezes uma palavra, Então, exatamente isso. foi isso que eu tentei, porque assim, eu estive lá e eu conversei com o rapaz. É um pai de família, estava com um garoto de 4 anos, com autismo, levando o menino para a escola. Ali ainda o trânsito tá um pouco confuso, por algum motivo houve a colisão, o carro dele capotou, ele estava ali extremamente. Então, se eu trago isso de uma maneira muito pesada, os comentários também são. E ali você percebeu as pessoas comentando o quê? Olha a importância da cadeirinha, porque eu fiz questão de dizer que o garoto estava na cadeirinha de cinto de segurança. Que bom que tá todo mundo bem. Então você consegue coisas positivas por meio da comunicação. Você consegue trazer um olhar de mais tolerância e menos irritabilidade, né? Que é como se, poxa, o acidente me gerou um transtorno. Não, aconteceu um acidente e que bom que as pessoas não se machucaram. Vamos focar que tá todo mundo bem. Mas o problema é que muitas vezes isso não gera engajamento. Sim. E esse é o Pronto. problema. Porque na prática, muitas vezes, sejam as redações ou sejam as pessoas, elas estão atrás do engajamento por engajamento. É o por engajamento por engajamento. Eu quero fazer a trend da Barbie porque eu quero engajamento. Vou colocar uma headline mais polêmica por engajamento, porque senão você não atrai atenção, e não atraindo atenção, você não tem alcance e também não tem comentários. E como eu falei da moeda, essa moeda ela tá muito forte de fato, assim, quando a gente fala nesse capital social, né? Então as pessoas elas querem engajamento porque elas querem ser mais famosas, mais conhecidas ou ter mais atenção. Então hoje a disputa pela atenção é muito grande. Tem muito conteúdo sendo criado. Como é que você se destaca entre os conteúdos criados? São milhões de posts feitos por segundo. Como é que você entra naquele que é escolhido pelo algoritmo para aparecer para as pessoas? Então, se você não é polêmico, se você não faz uma headline X, ou se você não entra na trend, provavelmente você não vai chamar tanto atenção assim. Mas tem como fazer. E aí que entram as lógicas e as técnicas de comunicação que servem para tudo na vida, tanto para networking, relacionamento, mas também para criação de conteúdo, para que você consiga atrair o olhar para algo positivo e não precise se vender, vamos dizer assim, dentro desse contexto, né? Mas eu acho que a grande diferença, Rafael, tá
tá no público que a gente atinge, né. Eu falo com uma comunidade específica, eu não sou um veículo de massa, e eu percebo que nos grandes veículos hoje é assim, simplesmente o título, link na bio. Eles querem o quê? Te mandar para o site para gerar acesso para faturar. Então, ele não entrega muita coisa. E você vê, assim, a galera revoltada nos comentários, tipo, cadê a notícia, né? E sempre tem algum que vem, traz a notícia e coloca nos comentários, né? Então, eu não dependo disso. Mas a massa, os grandes veículos, sim. Então, é muito comum hoje você ver isso. Eh, Principalmente notícias aí do mundo dos famosos, né? Sandy e Lucas se separaram, detalhes no bomba, né? Você lança aquilo, a pessoa fica curiosa, extremamente curiosa, e ela tem que acessar teu site ali para ler. E a gente já, por ser uma coisa bem segmentada, específica, a gente já entrega ali esse conteúdo na publicação. E também recebemos feedback de obrigada por trazer todas as informações aqui, É. né? Você dá uma notícia que vai ter um evento, mas para a pessoa saber onde é o evento, ela tem que entrar no seu site. Então, como eu trabalho com um nicho ali mais específico, eu já entrego isso e eu utilizo outras ferramentas para levar o acesso para o meu site. Isso tem a ver com posicionamento, né, Fabi? Então, Sim, assim, você tem um posicionamento muito claro para a revista. sim, sim. E aí, isso vale para todo mundo. Quando você tem clareza do seu posicionamento, você vai por uma linha e você tem consistência nessa linha. E tem muita gente que não sabe qual é o seu posicionamento, na verdade só quer o engajamento, então vai atrás do engajamento, não tem a consistência. Só fica caçando polêmicas, né? E eu queria trazer, eu acho que vocês estão falando faz muito sentido e é muito correto, mas eu queria tentar trazer um pouquinho também para o universo dos alunos. Por exemplo, a gente vê hoje os alunos muito engajados na rede social. Então, no TikTok, no Instagram, no feed do Instagram, no feed não, nos stories ali, nos shorts lá do YouTube. Então, é o vídeo, é o videozinho curto, é o que tá na moda, é a tendência e é rápido, né? Você vê os dedinhos sempre muito acelerados. E ao mesmo tempo que eles consomem muito isso, e a gente já trouxe aqui neurocientistas, trouxemos psicólogas, psicopedagogas, que isso são caminhos mais curtos do cérebro, ele entra num módulo automático, gasta pouca energia, e aquilo é uma tendência, e ele passa facilmente uma hora ali. Ele também posta muita coisa nas redes sociais. Eu vejo muitos alunos que têm um feed lá zerado, mas ele posta muito story, porque no dia seguinte aquilo lá já virou passado. Ele não guarda. Os adolescentes, eu falo: "Por que o feed de vocês é assim?" Eu O pergunto: "O feed que é que é?" zero. O feed não tem nada. Tem uma ou outra foto, assim, muito significativa para eles Talvez 2, e 3, né. e vazio. Mas como é que vocês enxergam o poder que essas redes sociais têm perante esses jovens, perante esses os influenciadores digitais exercem neles, e como que eles usam as redes sociais para gerar notoriedade para eles? Porque eu também vejo que eles querem mostrar o lado bom da vida. É o final de semana que eu estava na praia, é a comida legal que eu comi, é o momento que eu me diverti com fulano, é um recorte da vida de bons momentos. Como é que você enxerga isso? Vamos colocar então nesse contexto aí para os alunos, né? É. Então você que é aluno, está nos escutando e nos vendo, você precisa o quanto antes se posicionar como autoridade em alguma coisa, para que você comece a construir valor em cima da sua marca pessoal. Bom, pega em primeira coisa aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma habilidade, um seu talento. Achar o seu talento principal, você pode começar a falar sobre aquilo, ensinando as pessoas sobre aquilo que você sabe. E assim, você vai contribuindo positivamente para que outras pessoas aprendam com você e comecem a te perceber como autoridade. Talvez você não seja hoje, mas o fato de você criar conteúdo vai fazer com que você estude mais aquilo para criar um bom conteúdo, porque você vai ter aquele medo inicial de ser julgado, de não saber o que você está falando. Então é natural, quando você quer falar sobre algo, você vai buscar entender mais sobre aquilo antes de falar. É como numa prova, você vai estudar antes de ir para a prova. Então ele vai te forçar, só esse processo de criar conteúdo já vai te forçar a estudar mais, vai te forçar a ir atrás. E se você gosta daquilo que você vai falar, você vai fazer isso com prazer. Você vai ler mais livros, vai ir atrás mais de informações. E as pessoas vão começar a te consumir, vão começar a te olhar, falar, caramba, esse cara aqui conhece muito sobre isso, essa menina conhece muito sobre isso. Tem uma razão para te seguir. Então você sai dessa bolha sua do círculo pessoal, de amizade, de familiares, você começa a atingir pessoas novas. Fazendo o uso de Reels, por exemplo, no Instagram, ou de TikTok, ou de Shorts,
cujo algoritmo foi pensado de fato para entregar o seu conteúdo para pessoas novas. Só que o formato, ele é muito propício quando você ensina alguma coisa, quando você cria um conteúdo útil, um conteúdo de valor. E ele precisa postar com regularidade para que isso tenha significado? Exatamente. Então, assim, para que você se torne uma autoridade, a minha maior recomendação é 3 coisas muito importantes para você fazer, para você se tornar uma autoridade nas mídias sociais. Primeiro, escolher um subnicho de um nicho. Vou explicar. Subnicho de um nicho. Vou explicar. Vamos supor que você goste muito de futebol. Tá. Fala, vou falar de futebol. Quantas pessoas hoje falam de futebol no país? Muitas. Pô, então vai pro nicho da categoria, que é o futebol. Qual que é o nicho? Ah, eu vou falar de futebol feminino. Vou falar de futebol X ou Y. Pô, você já desceu um nível. Mas ainda tem bastante gente que fala sobre futebol feminino. Você pode descer mais um nível ainda, que é o subnicho do nicho. Aí eu vou falar da dieta ou do treinamento ou... Enfim, você pode escolher algum assunto muito específico Tá. e começar a falar sobre aquilo. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é frequência. Você precisa postar com regularidade. As mídias sociais, elas são sociais, são conversas, como eu falei. Então, você precisa estar o tempo todo criando conversa ou participando de conversas. Não adianta de vez em quando você aparecer por lá. Porque o algoritmo, ele olha sempre os últimos 7 dias. Principalmente no Instagram. Ele olha os últimos 7 dias. Se você ficou mais do que 7 dias sem publicar, provavelmente o seu alcance vai ser diminuído, o seu engajamento vai ser diminuído, porque eles não percebem você como um perfil relevante para dentro da rede. Ele vai te entregar só para aquela sua bolha, mas não vai te expandir. Terceiro ponto é Desculpa, consistência. a regularidade é diária ou mais do que diária? Diária Diária. é ótimo. Uma vez por já. dia. A grande maioria já não faz diariamente, faz de 2 a 3 vezes por semana. O diário é o que vai acelerar o seu processo. Acelera o processo de aprendizagem. Então, sabe aquela máxima? É melhor qualidade do que quantidade? Nas mídias sociais, qualidade é bem subjetivo. Eu não estou falando de qualidade, porque muitas vezes você pensa em qualidade qualidade estética. E na prática, a qualidade estética na mídia social não é o que vinga. Você, de fato, pegar a câmera e fazer algo mais caseiro, vai ter até mais resultados do que fazer algo muito editado, muito hollywoodiano. Então, qualidade na prática, você precisa se ater à relevância do conteúdo. Você está passando um conteúdo de valor, um conteúdo útil para alguém, vai ajudar alguém na sua profissão, na sua carreira, na sua empresa, vai ajudar alguém a economizar tempo, vai ajudar alguém a economizar dinheiro, é intelectualmente interessante? Isso é o que é qualidade, vamos dizer assim, tirando a parte estética. Mas o fato de você fazer todos os dias vai fazer você aprender mais rápido. Porque nas mídias sociais, aquilo que você acha que vai dar certo, nem sempre vai dar certo. Quando você publica, aí você está no campo de batalha, e aí é a hora da verdade, né? Aí você olha lá, nossa, quantos likes deu, quantos comentários deram, olha o alcance, e muitas vezes você vai vendo que vai funcionando. Poxa, sempre que eu falo sobre isso, como você até comentou há pouco, contar histórias. Sempre que eu conto histórias, tem mais engajamento. Então, você fez uma observação a partir de dados. E isso que é o mais interessante quando você tem uma regularidade em termos de quantidade. O terceiro ponto é consistência, que é você falar daquele assunto do subnicho e não ficar dando tiro para tudo quanto é lado. E esse é a armadilha. Consistência e persistência, né? Vou continuar insistindo ali até que a coisa dê A certo. consistência, assim, eu vou escolher falar sobre esse assunto. Por mais que surja a trend da Barbie, eu não vou entrar na trend da Barbie. Eu vou continuar falando do meu assunto. Porque quem não tem consistência acaba tentando falar de várias coisas. Eu falo de gastronomia, eu falo de lifestyle, falando para os alunos aqui, né? Geralmente os alunos vão por esse caminho. Eu vou falar de gastronomia, eu vou falar dos restaurantes, eu vou falar das baladas. Aí eu vou falar, bom, você não é uma revista. Se você escolher, né, de fato, um subnicho, vai ser mais fácil crescer dentro das mídias sociais, ser percebido como autoridade, o que vai te abrir várias portas nesse mundo digital para entrevistas, para ser convidado para podcasts, para de repente fazer alguns outros trabalhos. Agora eu acho legal trazer aqui também, né, a questão da maturidade. A gente está falando de crianças, de adolescentes, e a expectativa que tudo isso causa, né? Nós sabemos, né, nós adultos publicamos e a gente tem essa questão, ai, deu o resultado, não deu, gostaram, não gostaram. Agora, a maturidade que essa criança, esse adolescente precisa ter quando ela decide, eu vou ser criador de conteúdo, eu quero produzir isso é muito sério, né? Porque isso pode gerar sérias consequências e não vai acontecer uma mágica. Né? Às vezes acontece de algo viralizar e tal, mas nem sempre isso acontece, então é a constância, então tem que ter paciência, talvez vai ter 3 likes, vai ter 10, vai ter 50, vai chegar num ponto que a coisa vai acontecer. Agora ele precisa estar muito
consciente de todo esse processo, É que né. eu acho que tem isso que você colocou, que isso que é o se buscar ser uma autoridade, ser uma referência em determinado assunto. Eu tenho aqui no colégio alguns exemplos que eu lembro aqui, nós temos uma aluna que fala sobre literatura. Então ela pega os livros que ela leu e ela, 2, 3 vezes por semana, ela comenta o livro. Então ela fala sobre o livro, ela fala o que ela sentiu no livro, ela faz observações, ela faz recomendações, e eu gosto muito de ver esses conteúdos dela, porque eu vejo que tipo de literatura o jovem hoje tá fazendo sentido. Então eu a acompanho porque é legal ver ela falando sobre os livros. Eu vejo outros alunos, aí não é bem a minha intenção, mas eu vejo falando sobre maquiagem. Então Uhum. elas vão lá e falam sobre como se maquiar, como que ela faz, festa A, festa B, como é que usa, e eu vejo que eles seguem. Então às vezes tem essas necessidades e esses desejos de serem referências ou de contribuírem para a sociedade. No caso do livro, eu vejo que essa moça, ela menos quer ser autoridade, mas ela quer contribuir, ela quer ter voz, ela quer falar e que alguém escute aquilo que é importante para ela. Às vezes a da maquiagem eu percebo que ela quer que mais pessoas a sigam, porque ela quer audiência. E é Uhum. legal também, mas eu percebo 2 interesses diferentes. Um é: eu quero colaborar, eu quero Uhum. que mais gente leia, porque ler é tão legal. E no caso da maquiagem, que é o exemplo que me passou aqui, é um pouco: pô, eu quero mais gente me seguindo, porque é um assunto de mais interesse. E começam a surgir as oportunidades, né, uma parceria, uma Exato, marca mandar uma maquiagem exatamente, para ela testar, isso é exato. muito legal quando acontece, né. E que é super ok. Mas sabe 2 pontos aí que legal que você falou, André? E pegando o gancho do que a Fabi comentou também, que é o seguinte: existem 2 agentes aqui. Um agente é o criador de conteúdo, que é o conhecido como creator, da creator economy e tudo mais. E tem o influenciador digital, auto-intitulado influenciador digital. "Olá, eu sou O influenciador digital". auto-intitulado é maravilhoso, É, porque ele se auto-intitula. exatamente. É. Olá, aqui meu cartão, sou influenciador digital". O influenciador digital, que é estereotipado nesse estilo de vida, falando daquilo que veste, daquilo que come, da onde vai, Como a viagem que acordou. faz, como acordou, etc. Essa coisa mais de vlog. Geralmente fala de si, fala de si, fala de si, e as pessoas a seguem por algum tipo de aspiração. Nossa, eu gostaria de ser como essa pessoa um dia, né? Ah, já o criador de conteúdo, ele contribui para uma comunidade. E o TikTok, em especial, ele incentiva muito mais criadores de conteúdo. E tanto que eles chamam de creators mesmo. O YouTube também, creators. Até quem faz uma maquiagem para ensinar é mais um creator do que um influenciador. O Perfeito. influenciar é uma consequência da sua autoridade depois e do seu alcance, da sua audiência. No TikTok, as hashtags no TikTok são comunidades. Então tem a hashtag BookTok Brasil. Book de livro, Talk do TikTok Brasil. Todo mundo que cria alguma resenha, algum review sobre um livro, usando essa hashtag, está contribuindo para aquela comunidade, está contribuindo, está colaborando. E isso tende a ter maior alcance dentro do TikTok. Então, quando você entende a dinâmica do TikTok, que lá são sobre comunidades, e se você então cria um conteúdo contribuindo para uma comunidade, é o tipo de conteúdo que tem maior ressonância, que vai ter maior alcance, porque de fato você entendeu aquela dinâmica. Por isso que as trends no TikTok, quando você entra, você está contribuindo para aquela trend, para aquela tribo, para aquela comunidade que está todo mundo participando, se entretendo em cima daquilo. Então, eu vejo como tendência aí para todos os alunos ir mais pelo caminho de ser criador de conteúdo do que de ser o caminho de se auto-intitular ou querer ser influenciador. Influência, gente, é uma consequência. E todos nós somos influenciadores já, em menor ou maior grau. Então, assim, a gente, na nossa família, dentro da nossa família, a gente influencia de alguma maneira as decisões em menor ou maior grau. Então, ser influenciador deve ser uma consequência. Em primeiro lugar, você deve tentar contribuir para alguma comunidade. Isso vai te dar muito mais propósito para criar conteúdo e talvez você fique menos preocupado ou preocupada com os likes, com os É. comentários, com essas métricas de vaidade, vamos dizer assim. Agora sobre o uso, professor, da rede social, eu tenho filhos, né, de diferentes idades, né, de 10 e uma já de 15. Eu não sei como tá em relação a negócios o BeReal, mas eu sinto que os adolescentes têm utilizado essa rede social, que o que que é o BeReal? Ele não tem filtros na foto,
para você ver, você tem que postar, você tem um tempo para postar, então se o BeReal notificou aqui, eu tenho que postar aqui. Se eu tiver descabelada, eu vou postar descabelada. E isso vai totalmente na contramão do que acontecia, de muito filtro, de corpo perfeito, eu tenho que ser maravilhosa, eu tenho que estar igual a blogueira, eu não posso aparecer descabelada, o meu quarto tem que estar arrumado atrás. Então, assim, as fotos que as crianças postam no BeReal é o quarto bagunçado, é descabelada, é comendo um lanche, é a realidade. Então, acho que assim, também em relação a consumo, eles veem mais graça nisso. Minha filha me diz: "Por que vocês põem filtro na foto?" Ai, então assim, eu acho que essa nova geração já vem mais com esse lance de: "Não, é o real, é aqui, não precisa do filtro e tal". Isso eu acho muito legal, Agora, né. existe o que a gente está Agora como falando. negócio eu não sei como é que É, tá o BeReal. como influenciador ou como creator que você colocou que isso, mas existe um grupo de jovens que usam a rede social só para Só só consome, né, só consome ou só para postar alguma coisa. O interesse deles é só uma interação. Então, eu fui na praia, tirei uma foto, postei. Ele não quer nem mais seguidores e nem mais o penso eu, mas ele só posta esporadicamente alguma situação. E como é que as redes sociais encaram essas postagens que são esporádicas, que são um pouco do seu dia a dia, mas não é essa questão de você vai acompanhar a minha jornada ou você vai acompanhar um determinado conteúdo. Eu só posto esporadicamente coisas do meu dia a dia. Isso é um volume muito significativo das redes sociais, não é? Sim, sim. É a maior parte das mídias sociais. São as pessoas usando para fins pessoais de fato, mas a maioria não cria conteúdo, a maioria só olha o conteúdo. Então são poucos os que criam de fato. No Facebook, é o último dado que eu tenho, 90% dos usuários do Facebook não criam conteúdo, só olham conteúdo, Tá. não interagem em nada. E no Twitter, 80% só olham conteúdo, tem o perfil lá, só olham conteúdo, mas não criam conteúdo e só olham lá. Quando você fala criar conteúdo, é uma simples postagem ou é um conteúdo intencional? É uma simples postagem, Sim, né, postagem. nesse caso é uma simples postagem que eu tô falando. Então assim, a Então galera 10% só do Facebook postam fotos. o último dado que eu tenho, sim, E 90% entram ali e olham. ficam olhando. Que louco. Sim, quando a gente fala de volume, Sim, é a isso. maioria do volume é feito pela minoria. É um pouco daquele princípio de Pareto, né, a maior parte do tempo você tem poucas pessoas criando conteúdo, o que gera o maior volume de atenção é que os anunciantes estão lá. Então, desses 10% que postam alguma coisa, você deve ter uma porcentagem muito pequena que geram conteúdos relevantes que vão gerar esses influenciadores de fato. O lance é que essas plataformas têm muitos usuários. Então a gente está falando do Instagram com 132 milhões de usuários brasileiros, TikTok com 90 milhões de usuários brasileiros, Facebook está caindo, está com 116 milhões de usuários brasileiros, já teve 123. Então o Instagram passa o Facebook já no Brasil. E para aqueles que acreditam que o Facebook tem muita gente dos baby boomers, dos mais velhos, os mais velhos já estão migrando para o Instagram também. Então a faixa etária que mais cresce no Instagram são dos mais velhos. E a gente tem o TikTok dito como os mais novos, né? A galerinha mais nova e tudo mais. Bom, a notícia é que hoje mais de 60% do TikTok tem mais de 25 anos já, Olha, no Brasil. No Brasil. Então, é bastante gente. 90 milhões de usuários brasileiros, mais de 60% acima de 25 anos. Então, não é mais só a molecada, não é mais só crianças. E o LinkedIn, você tem o O número? LinkedIn são 63 milhões de usuários brasileiros e vem crescendo. Foi uma das plataformas que mais cresceu em percentual o ano passado, em relação à base que tinha, e que é muito legal. Então, para a turma toda que está aqui já um pouquinho mais avançada, que está escutando a gente, vale a pena começar a entender o que é o LinkedIn, para ter ali o seu currículo. Mas ele não é uma plataforma apenas para emprego, é de fato também uma plataforma para criação de conteúdo, para se posicionar, para receber melhores propostas ou para fazer o seu tal do network, esse relacionamento visando ter relacionamentos mais profissionais. Eu, por exemplo, no LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn para ler textos. Então, eu sei de 10, 15 pessoas que postam com regularidade algum artigo. E esses artigos são sempre artigos dentro do meu nicho, falam de educação, falam de inovação, e eu sei que eles publicam, e aí eu paro lá, dou uma olhadinha, e é onde eu bebo algumas referências. Aí, se aquele texto me interessou, eu vou pesquisar mais sobre ele. Mas é uma fonte bacana para mim de consumir conteúdo. São pessoas que eu respeito, admiro, e eles postam ali uma vez por semana um texto que, poxa, legal, saiu um relatório novo sobre o PISA relacionado à educação. Então ele faz uma resenha e fala, aí eu lembro e vou atrás desse relatório oficial e vou pesquisar mais. Então eu acho que o LinkedIn eu uso como informação. O último dado que eu tenho, apenas 3% dos usuários do LinkedIn criavam conteúdo. Olha só.
É O muito LinkedIn tem muita gente lá que foi lá, se cadastrou para ter currículo, mas criar mesmo de fato um artigo, um conteúdo, um post, 3%. O que faz do LinkedIn ser uma das plataformas que tem uma entrega por mais tempo. Pode ver que é menos efêmero. Você faz um post, ele fica ganhando comentários e likes ao longo de 2, 3 dias, às vezes até uma semana depois. Aquele seu post continua recebendo algum tipo de interação, Então, uma porque rede tem de pouca gente. oportunidades. Sempre quando tem uma rede uma É. plataforma com pouca gente criando, é uma E janela de muita gente oportunidade. E muita muita gente gente acessando e acessando, né, consumindo. é. oportunidade de você ter um destaque Perfeito. maior, né. E um ponto que eu acho que eu falo muito com os jovens, e aí vocês são especialistas, é o quanto a internet, uma vez publicado, você não resgata mais, você não apaga mais, de certa forma, né. Então eu vejo muitos jovens, eh, descuidados com a eternidade do que vai ser postado ali. Então, às vezes, posta uma foto que talvez não seja a foto mais adequada, ou escreve alguma coisa no momento de raiva, no momento que não está na melhor posição para escrever, e ele esquece que ele pode até apagar, mas alguém já copiou, alguém já fez um link. Como é que vocês orientam, você como um executivo dessa área, você como jornalista, como uma empresária também de um site, como é que vocês orientam os jovens a enxergar isso no futuro e agir de forma mais cautelosa? Bom, na prática, você já precisa tomar esse cuidado de antemão, porque realmente se alguém fizer um print, não tem mais o Ter que essa fazer. consciência, né? Tem que ter essa consciência de que tudo que você escreve vai estar escrito em pedra de alguma maneira dentro da internet. Eh, com exceção aos os canais privados, mas ainda assim alguém pode tirar um print. Então, tem que ter esse cuidado. O Twitter é mais famoso por esse tipo de busca, é o famoso puxar a capivara, né. Então você vai lá, vai no histórico, lá atrás você vê que fulano Poxa, 2 anos atrás você falou tal coisa. falou tal coisa e você mudou de opinião e bom, primeira coisa que tá tudo bem, gente, mudar de opinião, né, não há problema nenhum em mudar de opinião, porque todo mundo evolui, muda os seus pensamentos e tá tudo bem mudar de opinião. Mas assim, já tome cuidado, tem que ter assim como você tem boas maneiras na sociedade, você tem que ter também boas maneiras dentro das mídias sociais e tomar esse cuidado do que você fala e a opinião que você emite. O mundo digital é a ampliação do nosso mundo físico, né, do nosso mundo analógico. Então, o mesmo cuidado que eu tenho para não falar alguma coisa e te machucar, Exato. mas passou, né, se ninguém gravou, foi. Na hora que eu falo isso na internet, vai ficar pro resto da vida ali. Então, os Vai. bons modos devem ser replicados na internet. É, e tem que ter orientação dos pais, né, não adianta você deixar teu filho para rede social sem conversar com ele sobre tudo isso, né. Isso é fundamental. Você E tem que saber o que está acontecendo ali. isso é interessante, Fabiana. Você como pai, mãe de adolescentes, né, como responsável, como é que é o diálogo de vocês ou dos seus amigos? Como é que você enxerga que o pai dialoga com as crianças sobre as redes sociais? Porque eu não vejo isso como sendo algo muito comum. A gente discutiu isso agora há pouco num episódio que já foi pro ar, que a gente fala assim: às vezes é respeitar a privacidade do adolescente, é não olhar o que ele está fazendo. E eu acho que ele ainda não tem maturidade para não É. ser auditado de vez em quando, né. O pai tem que: "Deixa eu ver o que que você está fazendo, como é que está o seu WhatsApp, com o que que você está conversando, quais são os Não, grupos". tem que ter, sem Como dúvida. é que você enxerga os pais? Você acha que hoje eles estão mais ativos no diálogo e no olhar, ou eles evitam um Eu pouco acho que isso? tem um pouco de cada coisa e o que eu sempre oriento é que você tem que estar onde seu filho está, na rede social. "Ah, mas eu não gosto do TikTok". Se seu filho está lá, você tem que estar lá, você tem que entender o que está acontecendo lá, o que que ele está postando, como é que quem está comentando, o que que está acontecendo lá. Então eu acho que não tem mais essa questão. Eu até acho engraçado que o meu irmão ele criou um BeReal só para acompanhar o da minha sobrinha, e ele posta, assim, e como você precisa postar para ver, ele posta a foto do teto, ele posta a foto do chão, só para ele ter uma foto para ele ver. Então você tem que entender o que está acontecendo naquela comunidade, naquela rede. Então eu acho que você tem que estar onde seu filho está. E monitorar também quem seu filho está seguindo. Eu sempre estou atenta a isso. Por que você está seguindo essa pessoa? Não faz sentido você seguir essa pessoa. Entendi. Ela não tem coisas que te agregam. E eu também gosto de estar perto quando ela está acessando, porque ela comenta alguma coisa, nossa, você viu isso e tal. Então você começa a perceber qual é a percepção dela sobre algum tipo de postagem, sobre uma postura de uma amiga. Então tem que ter essa proximidade. Eu, sinceramente, não sou muito de mexer, não. Eu tenho a senha,
eu dou às vezes dá vontade de mexer, mas eu não sou, assim, de ficar o tempo inteiro mexendo, eu procuro orientar nesse Você cria outras e estratégias de sem estar perto. eu acho que principalmente olhar quem tá seguindo, assim, porque são as influências, né. É uma boa observação, né, porque a gente é a soma das pessoas no qual a gente mais convive. Isso. E isso inclui quem a gente segue. Poucas pessoas pararam para pensar sobre isso. Mas você fica olhando todo dia, você segue aquele fulano e todo dia aquele fulano aparece para você. Tá disseminando as ideias deles para você, né, os valores e Aquilo. tudo mais. Então você acaba convivendo mais com ele do que com seus amigos físicos ali. E isso Então vale para todo mundo, né, gente, porque nós, principalmente mulheres, se você tem algum problema com o teu corpo, se te incomoda o seu corpo e você por que você fica seguindo aquela menina com aquele corpo perfeito, aquela famosa, se isso te traz uma coisa negativa, se isso não te agrada, se isso te deixa frustrado, então serve pra gente também, quem que a gente tá seguindo? Essas pessoas agregam, essas pessoas me geram uma sensação negativa, então faz a limpa. Sabe, eu faço a limpa, eu falo: "Essas pessoas não estão me agregando, por que elas estão aqui?". Às vezes é um impacto negativo de sabe, você tá rodando o feed, nossa, que legal, filtra, isso vale para as crianças e vale pra gente também. Perfeito. Não precisa, né. Agora que como é que você explica para mim, não sei se você explica, mas esses fenômenos desses influenciadores digitais que mostram essa rotina? Porque é avassalador isso. Você pega pessoas ali que mostram como acorda, o que que tomou no café da manhã, que roupa vestiu, como é que foi para a escola, como é que foi para o trabalho, o que que almoçou, o que que lanchou, que horas foi ao banheiro, tudo. E as pessoas têm 100 milhões de seguidores. Isso é uma curiosidade da sociedade, é uma falta do que fazer. Por que que as pessoas têm 100 milhões onde ela não entrega absolutamente nada? mas Como é que é esse fenômeno social? começa com essa ideia da modelagem, né. Muita gente acaba seguindo e vendo que a pessoa posta café da manhã, posta que ela tá no banheiro, posta e tal, então todo mundo começa a modelar como se aquilo fosse de fato o tipo de conteúdo a ser feito. Por isso que a gente começa a ter esse efeito manada. Todo mundo começa a postar também o seu café, o banheiro e tudo que faz, porque fulano faz assim. Isso já é a prova de que as pessoas realmente são influenciadas, porque elas já convivem com muita gente nas mídias sociais e nem Sim. percebem que fazem isso. Agora, Isso passa a realmente, ser o certo, de então, alguma maneira? o fato objetivo quando a gente traz com dados aqui, a gente está falando na última pesquisa que a Meta fez, a Meta chegou à conclusão, isso ano passado, que o Brasil já tem 20 milhões de criadores de conteúdo. 20 milhões. E 75% dos jovens brasileiros sonham em ser criadores de conteúdo. Vou colocar criadores de conteúdo da Creator Economy, que vai incluir os influenciadores, auto-intitulados influenciadores, ou as pessoas que querem fazer esse tipo de conteúdo, ou esse tipo de postagem da sua vida pessoal para ser influenciador ou influenciadora. Então, hoje a gente tem em torno de 215 milhões de habitantes no país. Então, a gente está falando de 8 a 9% da população se auto-intitula ou é creator ou quer ser creator. E os jovens querem mais ser ainda. O que mostra que todo mundo, de alguma maneira, quer ser influenciador digital. Vamos colocar dessa Isso é o forma? sucesso fácil? Então, todo mundo quer ser um influenciador digital de alguma forma. Esse é o fenômeno que está acontecendo, porque olharam e modelaram pessoas que postaram a sua vida e ganharam milhões de seguidores e atraiu parcerias com marcas. A moeda social A dele moeda foi muito social. forte. Atraiu parcerias com marcas, começou a ganhar presentes, começou a viajar, começou a ter uma certa exposição, se tornou famoso ou famosa sem precisar ir para televisão. E aí abre um precedente de que, puxa, então eu posso ser famoso ou famosa sem necessariamente passar por aquilo que acontecia no passado. Tinha que ir por um caminho muito mais distante. Então tem gente que no TikTok em 2 meses tem mais de 1 milhão de seguidores. Porque em todas as trends fez a dancinha e não sei o que e tal, e acaba tendo muita visibilidade. E essa visibilidade acaba atraindo também muita gente tóxica. Porque as pessoas que estão ali te seguindo, desses milhões, vão falar: nossa, mas é uma magrela, é um magrelo, olha como é feio, olha que ridículo, não sei o quê. Então, se você tem muita gente, você tem muito hater, e acaba você tendo também esse tipo de exposição tóxica, vamos dizer assim. Por isso que eu volto naquela tecla. Não é para você modelar esse tipo de pessoa que vai falar sobre a sua vida pessoal. Isso não vai agregar tanto. Isso vai mais te trazer, pode trazer visibilidade, a princípio, a curto prazo, uma dopamina, um sentimento de autorrealização, de eu estar famoso ou famosa, mas aquilo não é sustentável a longo prazo. Agora, no momento que você tem um propósito genuíno de criar conteúdo para ajudar alguém, para contribuir,
com algo, com uma comunidade, aquilo vai te trazer um prazer duradouro, muito mais sustentável e para esse crescimento, essa atenção toda, de fato, reconhecendo você como uma pessoa que está agregando. E não tentando, ou com inveja, né? Então tentando copiar você, ou você copiando alguém por inveja, nesse sentido, dentro da sociedade. Então é isso, né? É todo mundo que está ali postando. Tem gente que aluga casa, aluga carro, aluga avião para postar foto, para fingir que é. Então, a fato objetivo é assim, né? Não é, você não pode fingir que você tem que ser de verdade. E isso que a Fabi falou do Be Real, né? Você tem que ser de verdade. Isso é uma das principais coisas que precisa acontecer. Não é nenhuma tendência, precisa acontecer. As pessoas precisam ser de verdade. Quanto mais de verdade elas forem, mais tranquilas e mais paz elas terão nas E vidas é legal a sociais. gente dizer aqui também, né, que às vezes cria uma sensação de que é uma vida fácil, né, porque, ela vai o tempo inteiro em restaurante, ela ganha presente, ela ganha e não é, porque o preço de você se expor é imenso, Isso é imenso. verdade. O preço de você Fala um pouco o mais sobre tempo isso, Fabi. inteiro, expor tua casa, expor seus filhos, expor sua rotina. Eu digo que o preço é muito alto. E eu até justifico que esse é um motivo, de eu ainda não trabalhar tanto meu Instagram pessoal de uma maneira já ouvi muito isso, você já é influente, você já é influenciadora, mas eu não cresci nesse sentido porque eu penso muito no preço. Qual é o preço de eu abrir a minha casa e de eu expor? Eu comecei uma reforma na minha casa e fiz algumas publicações. Eu tinha resolvido que eu ia fazer uma espécie de um reality da minha obra, que eu ia mostrar tudo, e depois eu travei um pouco em relação a isso. Eu ia conseguir grandes parcerias, né? Eu ia conseguir. Então, o que que eu fiz? Eu até fiz algumas parcerias, mas eu direcionei como mídia na revista. Eu publico sobre minha reforma no meu Instagram, mas eu tenho, assim, um pouco do limite ali, do receio com aquilo, porque óbvio, eu conseguiria coisas, mas isso me custa. Eu Custa a minha privacidade. Eu quero? Entendi. Vai ser bom? Vai trazer coisas positivas ou também vem coisas negativas? Como é que fica essa questão? Então não é uma vida fácil. Porque você começou exatamente sobre isso que você está falando, trazendo que muitas vezes num processo de seleção, o recrutador, o time de RH, o headhunter ali vai olhar as suas redes sociais, vai ver sua coerência, vai ver seu passado, vai ver que tipo de posicionamento você tem, até o quanto infantil você é ou não nas suas postagens e assim por diante. E eu acho que daqui a pouco, não acho estranho se daqui a pouco as universidades também começarem a usar, né? Que você pega hoje, tem algumas universidades que fazem uma primeira fase de vestibular de conteúdo, uma prova para ter uma régua ali de língua portuguesa, de matemática, de humanidades, e a segunda fase é uma dinâmica. É uma entrevista, é uma dinâmica de design para analisar a criatividade, e eles tentam trazer três grandes competências, que é o quanto ele é criativo, o quanto ele é capaz de trabalhar em grupo e o quanto ele é capaz de resolver problemas complexos. E aí eles tentam identificar essas três habilidades somado a um conteúdo acadêmico mínimo para que ele faça um curso de administração, de economia, de engenharia. E eu acho que daqui a pouco também vão olhar e falar como é que é o comportamento desse jovem nas redes sociais. E de alguma maneira trazer um peso para Uma isso, né? pontuação. sim, Uma sim. pontuação, porque esse um ponto que eu tento falar muito com os alunos, né? Usar as redes sociais, como você colocou com muita propriedade, tentando trazer um conteúdo. Escolha um nicho, algo que te realize, algo que te dê prazer, que você contribua, que você olhe e fale, poxa, que legal, e que me force a estudar mais sobre isso, me tornando um especialista, e que tenha coerência. Que depois você pode até não gostar mais de falar sobre o futebol e a nutrição do futebol feminino. Mudou seu gosto, você quer falar sobre outra coisa. Ok, mas enquanto você fez aquilo, aquilo foi uma trajetória bacana. E Uhum. agora você está falando de outra coisa. Agora eu quero falar sobre rugby. Sei lá, mudei de esporte. Esse ponto, eu acho que é onde a gente entra para os jovens entenderem que as redes sociais têm que ter a visibilidade e a consequência, e a construção de redes, de relacionamentos. Qual que é a sua experiência das pessoas de ampliarem as suas redes de relacionamento, aumentarem as suas oportunidades através das redes sociais? Você acha que isso acontece de fato? Tem uma estratégia adequada para isso? E principalmente do aluno ali do ensino médio, que já tem seus 15, 16, 17 anos, e que daqui a 3 meses vai estar na faculdade.
e daqui a 5 anos vai estar no mercado de trabalho. Sim. Como é que você enxerga isso? Não, acontece e na prática todas as plataformas de redes sociais, elas foram concebidas em cima da teoria dos grafos, que é uma teoria matemática que mostra de fato essa relação entre você como autor e os nós. E aí cada nó vai ter um nó com elo fraco ou elo forte. Então nessa teoria, você como autor precisa gerar conexões com vários grupos. O seu primeiro grupo vai ser seus familiares, o segundo grupo as pessoas da sua escola, só que você precisa romper esses grupos que têm elos fortes, porque os elos fracos é que vão te levar adiante nesse relacionamento, networking, a grupos distintos especialistas. Que é o que você fala da bolha. Romper essas bolhas. Por essa Que bolha, é romper os elos fortes. que é romper os elos fortes. Porque Tá. os elos fortes vão estar mais concentrados. Então, são Tá. pessoas que se conhecem, que provavelmente têm muito interesse em comum. Então, para você romper essa bolha, você precisa falar sobre assuntos que interessam a outros grupos, outros clusters. E geralmente quem te segue que está também naquele cluster. Então, tem alguém que está num grupo de E aí você entra em outra bolha. E aí você entra num outro cluster, através de um elo fraco, que seria uma pessoa que tem conexão entre esses dois grupos, levando adiante o seu conteúdo. Se você não tiver conteúdo, você não rompe. Porque a única forma de você aumentar o seu network, aumentar seu relacionamento através de redes sociais, é quando alguém compartilha o seu conteúdo na sua própria rede. Então, supondo que eu faça um post e a Fabi gostou daquele conteúdo que eu fiz. Ela falou assim, caramba, isso aqui é muito legal. Vou compartilhar com a minha própria rede, porque eu quero mostrar isso para o meu público ou para os meus seguidores. Eu tenho um exemplo exato disso. Eu fui convidado para um evento e eu assisti uma palestra do Arthur Igreja, falando sobre inovação. E aqui no colégio, ninguém conhecia muito o Arthur Igreja. E quando eu peguei uma postagem dele e repostei, aqui na escola passaram a conhecer mais ele. Exatamente. Então ele entrou Exatamente. na comunidade do colégio, porque um conteúdo que ele postou fez sentido para mim e eu falei, poxa, o meu time precisava ouvir isso, precisava ver essa postagem. E aí ele entrou aqui dentro. Então, E Isso ampliou. é muito vamos legal. pegar esse exemplo seu, então. Você segue o Arthur Igreja muito em função do empreendedorismo, Isso, muito em função de negócios. isso. Mas, ao mesmo tempo, você está nesse outro grupo, que é o grupo acadêmico ou educacional e tudo mais. Então, você foi o elo fraco. Tá. Você estava nesse grupo e compartilhou um conteúdo dele com esse grupo de cá, levando ele adiante. Então, ele ampliou a rede de relacionamento deles pelo seu compartilhamento. Quanto mais você consegue, então, criar conteúdo útil, mais compartilhamento Mais você tem. Andrés vão olhar para ele e falar, poxa, É. esse conteúdo é interessante, tá bem escrito, tá bem feito, gostei. Ah. Eu quero que a minha base também tenha acesso a isso. Olha a força que teve esse conteúdo, É, né? Por é. meio, né, do seu compartilhamento, outras pessoas Ou seja, é foram conteúdo de impactadas. qualidade. No meu caso, era um texto, estava falando sobre inovação, estava falando sobre conteúdo de inovação, e aí eu trouxe para cá e isso ampliou. E talvez daqui mais gente tenha outros elos fracos levado para a família. E aí na família que não teria acesso a ele. É, Não seria um caminho natural. nunca Passou teria a ser. ouvido falar dele, né? Não entraria, ele não entraria automaticamente no feed dessas pessoas, porque o algoritmo não criaria essa correlação de interesse. Então, precisou de um elo fraco para chegar até lá. Então, realmente, hoje as plataformas de redes sociais, elas têm esse poder da teoria dos grafos. Aí o que eu quero comentar é que existe uma diferença para o TikTok, existe uma diferença para o Pinterest, existe uma diferença para o YouTube. Porque existem plataformas de redes sociais e plataformas de mídias sociais. E muita gente acha que é tudo a mesma coisa. E na prática, as mídias sociais estão contidas nas redes sociais, mas o contrário não é verdadeiro. Porque o que é uma mídia? O vídeo é uma mídia. Uma foto é uma mídia, um áudio é uma mídia. Dentro de uma plataforma criada por pessoas, tá? Essa mídia é criada por pessoas, portanto, mídia social. O Facebook foi criado em cima da teoria dos grafos, então você precisa criar conexões para ter uma audiência. Tá. Então você, como autor, se relaciona, conecta, vira amigo ou se conecta no LinkedIn, e a partir daquelas conexões você consegue uma audiência. Quando você publica, ele distribui para aquela audiência. Já no TikTok, ele não foi criado em cima da teoria dos grafos. Ele olha muito mais para o conteúdo do que para o autor do conteúdo. Então ele está pouco importando com quem é o autor. A inteligência artificial criada pela ByteDance, que é quem é a dona ali do TikTok, eles são muito bons em inteligência artificial para mapear tudo que tem no vídeo. Então ele mapeia o rosto humano e cria uma assinatura biométrica. Ele pega tudo que está sendo falado, transcreve em texto e tagueia isso, cria rótulos para tudo. E ele cria um banco de dados sobre aquele vídeo. E aí, se você presta atenção naquele vídeo, assiste até 70% pelo menos daquele vídeo, o que seria a métrica de retenção, ele entende que você prestou atenção. E aí ele armazena essa informação. O André
gosta disso. O André se interessa por estes conteúdos, porque ele pegou todos aqueles rótulos e colocou isso e atribuiu isso a você. E ele passa imediatamente a mostrar mais conteúdos semelhantes. Pouco importa o autor, você nem segue aquela pessoa apareceu para você. E às vezes você gostou daquele conteúdo e nem seguiu a pessoa e continua aparecendo o Então conteúdo o dela para TikTok você. não é uma rede social, ele é uma mídia social. Perfeito. Então, o TikTok ele é uma plataforma de mídia social, porque o conteúdo que você está vendo foi feito por pessoas dentro de um efeito de rede, distribuição de rede. Mas ele não é uma Sem que eu rede tenha social. vínculo como o Facebook nasceu sendo. Por isso que é tão interessante e as pessoas mais jovens e a molecada toda fica entusiasmada com o TikTok, porque você não precisa ter um seguidor para ter 1 milhão de views dentro do seu vídeo. Você não precisa, então ele não foi criado sob a teoria dos grafos. Você não precisa criar um relacionamento para ter visibilidade. E por isso que em 2 meses, se você fizer muito conteúdo, entrando nas trends certas ou contribuindo para as comunidades certas, você tem grande visibilidade sem ter milhões de seguidores. Todo mundo fica famoso de alguma forma pelo conteúdo, o que, na minha opinião, é muito mais interessante de fato, né? O conteúdo é o que tem valor, Que é o que fala-se no dia a dia, que é o viralizar. que é o viralizar. Que espalhou como se fosse um vírus, assim, para todo mundo, exponencialmente. Já no LinkedIn, já no Facebook ou no Instagram, se você não conquistar seguidores, você não tem alcance grande. Você não tem grande visibilidade. O que significa que é mais difícil. O que significa que você primeiro precisa construir uma reputação, depois da reputação para você ter uma visibilidade maior. Então, no TikTok você não precisa ter reputação. Se você fez um conteúdo que interessa as pessoas nem precisam te conhecer, elas vão consumir o seu O conteúdo. YouTube é uma mídia social semelhante O ao YouTube TikTok. também. O YouTube também é uma plataforma de mídia social. O Pinterest também é uma plataforma de mídia social. O Pinterest, ele é posicionado como uma plataforma de busca visual de mídias sociais. Então, é uma plataforma de busca, de inspiração, de busca. O YouTube é uma plataforma de vídeo e é o segundo maior buscador, então ele também é uma plataforma de busca. O TikTok, ele é uma plataforma de entretenimento. Ele se auto-intitula como um aplicativo de entretenimento baseado em vídeos feitos pelas pessoas, pelas mídias sociais. Mas, ao mesmo tempo, lá fora, na China, se chama Douyin. Na China, já é um fenômeno para comércio social, ou seja, as pessoas passam a vender e comprar por dentro já do TikTok lá na China, o que é um grande fenômeno. Então, as pessoas já passam muito tempo ali, de repente você descobre um produto, porque passou ali na sua linha. Nossa, que interessante, eu quero. Você pode comprar sem sair do TikTok. Então, o TikTok hoje ele ganha muito mais dinheiro já em alguns países, monetizando através de comércio ou monetizando através dos presentes que as pessoas dão em lives. Esse é um outro fenômeno que a gente pode discutir daqui a pouco, as tais lives de NPC, que eu tenho certeza que a turma que está assistindo a gente sabe o que é. É verdade. Que a molecada começou a entender que dá para ganhar dinheiro com os seus conteúdos, né? Então, realmente existem essas diferenças entre redes sociais e mídias sociais. E o WhatsApp é o quê? É uma... Boa. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem, estaria na categoria de mensagens, de mensageria, assim como o Messenger do Facebook e tal. Mas no conceito, ele é mídia social, que você faz um conteúdo, é tudo criado por pessoas dentro de grupos ou comunidades. Então você tem um efeito de rede ali também. Querendo ou não, o WhatsApp é um dos maiores espalhadores de fake news do país e do mundo. Então ele tem um efeito viral. E é muito mais difícil ser controlado. Porque dentro das outras plataformas, o algoritmo vai tentar detectar e vai tentar reduzir aquela distribuição, mas no WhatsApp é impossível. Até você porque ele ter. também foi se transformando, né? O status, os canais agora, então o WhatsApp também tá. Tem, exatamente. O WhatsApp já Adotando. ganha funcionalidades semelhantes das outras plataformas, principalmente muito semelhante já ao Instagram. É. Porque o Instagram, por sua vez, é o segundo maior canal usado pelas pessoas para se comunicar com marcas através de mensagens. Então, assim, as pessoas estão usando cada vez mais o direct do Instagram para mensagens. Hoje, só para ter uma noção, mais de 2 bilhões de Reels são compartilhados em mensagens privadas. A última vez que você viu um assustador. Reels, provavelmente alguém compartilhou com você um Reels. Não foi porque você entrou na aba de Reels e viu um Reels ou no seu feed, porque alguém compartilhou. Então a gente está o tempo todo cada vez mais em canais privados falando com os nossos amigos, com os nossos familiares. Você tinha até perguntado, né, o que que a galera fica fazendo no Instagram e tal. O Adam Mosseri, que é o head do Instagram, veio ao público falar o seguinte, que muitos dos conteúdos que antigamente, conteúdos pessoais, que antigamente eram postados no feed, hoje são postados dentro de mensagens privadas. Os amigos criam um grupo É. e eles ficam compartilhando dentro das mensagens privadas. Exato. E por isso que eles estão movimentando todo o investimento
que eles estavam fazendo em outras áreas para mensagens privadas, porque tem muita gente lá dentro. Eu É. viajei com um grupo de estudantes no ano passado e era exatamente isso. Eles faziam um filminho deles e aí eu perguntava: "O que vocês estão rindo?" "Ah, esse filme, mas vocês postaram?" "Não, é só no grupo. Espera aí que a gente vai te adicionar." Aí eles me adicionavam para eu poder ver o que eles estavam compartilhando. Mas era intenso dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade, Hum. para que eles pudessem viver aqueles momentos ali. Mas se Eles você utilizam mesmo. ele falou assim: "Ah, você não viu? Peraí que eu vou te. Ah, o André não tá, adiciona ele." Pronto, aí passei a ver o que eles estavam postando. Mas se eles não quisessem, eu falei: "Não é pra você, é só pra gente." É. Né? Era exatamente assim. Já que você se intrometeu, né? É. Vou te adicionar o André. Deixa eu adicionar, já que você perguntou. Eu falei assim: "Não dá pra te adicionar." Enfim, eu acho que esse é uma pauta que a gente pode retomar, acho que num próximo episódio, mas esse poder e essa influência que as redes sociais, com todos os cuidados que a gente tem que tomar, eu acho que fica aqui a mensagem que vocês passaram, de sempre passar um conteúdo. É mais adequado passar um assunto isento, passar a notícia, passar a informação e buscar ser produtor de conteúdo. Dentro dessas 3 características que você trouxe eu guardo que é o do nicho, que é achar um público específico, que é ter regularidade e ter consistência. Boa, É isso. é isso. E sempre buscando colaborar, porque se você quer gerar influência, quer ter, entre aspas, poder sobre as pessoas, pense em contribuir com alguma coisa que você gosta e algo que possa fazer diferença na vida delas. Essa é a forma correta de você ter a sua audiência, de ter a sua visibilidade e de poder se realizar e ter a alegria contínua, não aqueles picos, feito você bem colocou. Tem que ter saúde mental, né? E boa parte da contribuição gera o gatilho de reciprocidade. Então, quando Perfeito. você está contribuindo de verdade com alguém, com alguma coisa útil, essa pessoa vai te agradecer nos comentários, não vai te xingar nos comentários. É. Se você ficar postando coisas pessoais, inevitavelmente vai chegar gente de tudo quanto é tipo, os curiosos. Exato. E no Brasil, infelizmente, o brasileiro adora ver a vida dos outros. Isso gera audiência. Não Tá. por acaso o Big Brother chegou na edição que chegou só no Brasil. Em nenhum lugar do mundo. Em outro O lugar, Big Brother chegou na 23ª edição. em outros lugares morreu antes. Morreu antes. Porque o brasileiro adora ver a vida dos outros. Então, o que a Fabi fez e tomou uma decisão de não mostrar a vida pessoal é para que não traga pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você faz profissionalmente. Porque isso é uma das principais armadilhas. Vocês podem perceber, no meu perfil não tem nada da minha vida pessoal. Por quê? Porque isso não agregaria em nada daquilo que eu falo, em termos de conteúdo, aquilo que eu ensino. Bom, alguém que ensina a ficar rico, mostrar que tem uma mansão, que tem uma casa, até faz um sentido, porque se você ensina as pessoas a ficar rico e vende um curso de riqueza, obviamente você tem que provar de Você alguma tem que ter maneira. um lifestyle Tem que ter um lifestyle adequado. adequado. Mas se não é o seu caso, não há por que você ficar ostentando, ficar mostrando, tentando parecer E até ser. porque quando é falso, né? Feito você falou, aluga-se casa, aluga-se carro, aluga-se. Não adianta você tentar parecer ser, você tem que ser de verdade. Ser de É verdade é isso mais que importante. traz, que é o que é a ampliação da vida real para a vida digital, né? Eu acho que é uma boa análise que a gente faz. Isso faria sentido na vida, no meu pequeno círculo de relacionamento, faz sentido externo. Eu ajudo ensinando algumas coisas, posso fazer isso externo. Se não faz sentido aqui, não faz sentido fora. Acho que é o bom senso que você E para citou, quem né? está consumindo, né, a gente está falando para quem trabalha e quem produz, mas para quem está consumindo, essa consciência tem que existir de que nem tudo que está ali é verdade, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, eles têm que ter essa ideia de que de repente a pessoa alugou aquele helicóptero para fazer uma foto, aquele carro talvez não seja dela, aquela casa que ela postou não é dela. Então, ele tendo essa consciência, eu acho que também a coisa fica mais leve para quem consome, né? Você citou algo que eu acho que é muito real nos jovens, não só nas meninas, mas nos meninos, a questão do corpo, da saúde. Então, os meninos querem ficar mais fortes, as meninas com aquele determinado tipo de corpo, e que às vezes aquilo ali é meio fake, não é bem assim, é muito Muitas filtro. vezes é. E que se aquilo não te faz bem, se aquilo não te traz boas energias, não siga. Para. E se aquilo de repente serve como inspiração para você ter uma vida mais saudável, ter uma vida com mais atividade física, Te se motiva, alimentar né? melhor,
Legal. Então é ter esse autoconhecimento de trazer as coisas que te fazem bem e não as coisas que vão te deixar para baixo e vão te reduzir. Isso não faz o E menor como sentido. nem sempre existe essa maturidade, eu acho que é entre os Maturidade. pais para dar aquela fiscalizada, quem meu filho Faz está todo seguindo, sentido. que conteúdo meu filho está consumindo aí. Gente, eu adorei conversar com vocês, aprendi muito com os dois. Obrigado pelo tempo. Eu sei que vocês têm uma agenda super apertada, estão terem separado uma hora para estar aqui com a gente. É um prazer enorme. Obrigado, Fabiana, por estar aqui. É sempre um Obrigada, prazer. professor. Um prazer, né? Sou muito admiradora do trabalho que vocês fazem aqui e também uma grande satisfação estar aqui do lado do Rafael Kiss, um profissional que eu admiro muito, né? Consumo o conteúdo dele, os livros dele. Então, assim, uma grande honra estar aqui com vocês dois. Obrigado. A honra é toda minha de estar com vocês aqui. Prazer E eu enorme. acho que o que a gente faz aqui é um pouco o que você colocou, né, Rafael? Que é a gente tenta gerar conteúdo através do Plank Talks, temas que possam ser interessantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e colaborando. E essa colaboração, de fato, vai trazendo a visibilidade e traz a imagem que a escola quer construir. Então, mas fazendo conteúdo, trazendo papos interessantes que o pai e o jovem que nos assiste fala, poxa, eu posso mudar minha atitude aqui, posso me preocupar mais com isso, posso melhorar aqui. Então, acho que esse é o papel da escola. E a iniciativa do Plank Talks foi justamente isso, ser um gerador de conteúdo de qualidade, sempre com temas relacionados à educação, à sociedade, à família, que de alguma forma contribua para quem está nos assistindo, que seja um momento gostoso e que ele torça para não acabar. Feito aconteceu aqui agora, que eu gostaria de conversar com vocês mais um tempão. Muito obrigado. Não, vocês estão de parabéns. Obrigado. Muito à frente do tempo, de fato, e podcasts é agora, é o momento dos podcasts. Então, sem dúvida nenhuma, esse tipo de conteúdo vai chegar a mais pessoas. É o formato que muita gente curte escutar, seja na academia, seja na hora que está fazendo outras coisas. Eu vejo, às vezes, os pais deixam aqui os filhos na porta da escola, eles estão ouvindo Estão no ouvindo. Spotify, então, Trânsito. eles estão ouvindo no trânsito. Nossa, eu gostei muito do programa dessa semana. Então, não é só, às vezes, no YouTube, que é um dos canais, né? Mas eles escutam no rádio, botam no carro para ouvir com o filho. Ó, tá vendo? Isso aqui é interessante. Então, acho que a gente cumpre o Uma papel. iniciativa incrível. Vocês Que estão de bom. parabéns. Mas só existe porque tem pessoas como vocês que aceitam o convite de estarem aqui com a gente contribuindo. Muito obrigado. Para você que nos assistiu hoje, se fez sentido, compartilha, manda esse link para alguém, espalhe esse conteúdo positivo, vamos aí construir, vamos superar esses elos fracos para que o Plank Talks chegue cada vez em mais pessoas com assuntos que são sempre importantes para a gente, para a nossa sociedade. Obrigado e, gente, semana que vem tem mais um episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Eu.